Bom dia, como vocês estão hoje? Tudo bem? Oitavo ano. E nós continuamos, não é? Hoje mais uma segunda-feira e que Deus esteja abençoando as nossas vidas, abençoando esta semana, para que nós possamos ter uma semana de paz, de bênção a cada dia, não é? Pedindo para que Deus cuide de cada um de nós e nos sustentando. Eu só vou deixar um versículo aqui. Mateus 5:7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. Né? Que nós possamos sermos pessoas cada dia mais, que a cada dia mais nós possamos estar abençoando outras pessoas e sermos pessoas melhores, né? Que nós possamos refletir durante essa pandemia que nós estamos passando e não olharmos somente para nós, mas olharmos para o próximo também. Certo? É isso aí, gente. Hoje eu vou explicar para vocês na página 50. Se vocês estiverem com o livro lá na página 50, nós vamos estudar hoje orações subordinadas adverbiais, ok? Orações subordinadas adverbiais. Já vou compartilhar o livro com vocês, só um minutinho para nós começarmos a explicação. Só um pouquinho. Na página 50. Página 50. Opa. Para quem chegou depois, a página aqui. Página 50. Correto? Orações subordinadas adverbiais. Nós já estudamos as orações subordinadas adjetivas, que elas exercem a função de adjetivo. E temos apenas duas, né? A explicativa e a restritiva. Aqui nós temos as subordinadas adverbiais, que são 9. Essas daqui já aumentam um pouquinho, mas não são difíceis para vocês lembrarem. Elas exercem a função de adjunto adverbial em relação à oração principal, correto? Então, ali nós temos aqui, em capítulos anteriores, você estudou como se estruturam os períodos compostos por coordenação e por subordinação. Nós já estudamos também as orações coordenadas, ok? Além de conhecer as orações coordenadas, as subordinadas substantivas e as subordinadas adjetivas. Agora você vai estudar as subordinadas adverbiais, ou seja, orações subordinadas que desempenham função sintática de adjunto adverbial em outra oração. O que seria esse adjunto adverbial? Quando nós estudamos as classes gramaticais, substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, certo? Quando nós estudamos os advérbios, nós aprendemos que eles apresentam uma circunstância ali, e palavras que indicam tempo, modo, lugar, intensidade, certo? E as orações subordinadas adverbiais, elas vão exercer essa mesma função ali em relação à oração principal, pois elas são orações independentes. Não, desculpa, independente é coordenada. Elas são orações dependentes, correto? Elas dependem do significado da oração principal, correto? Aqui nós temos uma frase: quando o presidente tomou posse em dezembro, o número de desempregados correspondia a 13,8% da população economicamente ativa. Quando o presidente, ali nós temos uma conjunção aqui, quando, ok? Então ele traz a explicação e nós já vamos ver uma por uma. A frase é composta por duas orações porque vocês sabem que contamos as orações pela quantidade de verbos que contém. Uma centrada na forma verbal correspondia, a outra na forma verbal tomou, sendo que a informação principal está contida na oração
o número de desempregados correspondia a 13,8% da população economicamente ativa. Nessa oração aqui, o segmento o número de desempregados desempenha a função de sujeito e o segmento a 13,8% da população economicamente ativa, a função de complemento verbal indireto, regido pela preposição a. Correspondia a quê? A 13%, correto? O que corresponde sempre a alguma coisa. Porém, a informação sobre o número de desempregados em um país se altera, né, podendo aumentar ou diminuir. Daí o autor do texto sentia a necessidade de localizar o fato no tempo, através da conjunção quando, correto, gente? Colocando dois adjuntos adverbiais, quando o presidente tomou posse e em dezembro, certo? Ambos referem-se ao mesmo período de tempo, mas com informações distintas. Analisando os dois adjuntos adverbiais, percebe-se que um deles está na forma de oração. Trata-se, portanto, da oração subordinada. Prende-se à oração principal, que ela vai estar completando o significado ali da oração principal, que é a adverbial. Desempenha a função sintática de adjunto adverbial e temporal expressa a noção de tempo, se vocês observarem aqui. Quando o presidente tomou posse, em dezembro, primeira oração, o número de desempregados correspondia a 13,8% da população economicamente ativa. Então, aqui nessa essa segunda oração aqui, ó, o número de desempregados, né, ali está correspondendo a quê? Quando o presidente tomou posse. Quando e em dezembro, aqui está indicando o tempo, correto? Então, nós vamos observar agora aqui aqui tem ela bem separado, bem destacado ali, né? Veja a noção adverbial. Veja que a noção adverbial ela pode ser expressa tanto por meio de uma oração, como por meio de um advérbio ou de uma locução adverbial, que funcionam, que tanto o advérbio quanto a locução adverbial, eles vão funcionar aqui como adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são a mesma coisa que o advérbio e a locução adverbial. Quando o presidente tomou posse, primeira oração é a oração adverbial porque ela contém conjunção. Em dezembro, aqui temos uma locução adverbial, porque ela está fora, já está no finalzinho ali da oração, e ela não exerce a função de conjunção ali, certo? É apenas um adjunto uma locução adverbial. No mês passado, outra locução adverbial, né? O número de desempregados. Ontem, o número de desempregados. Todos aqui, ó, um advérbio, uma palavra apenas, correto? Locução adverbial é um conjunto de palavras e toda a oração ela pode funcionar como oração adverbial ali no adjunto adverbial. Ela pode funcionar como adjunto adverbial da oração principal, correto? Então, aqui tem destacado para vocês o que é oração adverbial. Aqui contém verbo. A locução adverbial, apenas uma locução que está indicando, né, aqui no caso, tempo. No mês passado também indica tempo e ontem também indica tempo, correto? Só para vocês lembrarem ali do que é adjunto adverbial, locução adverbial e advérbio. Agora sim nós vamos estudar ali as orações separadamente. As diferentes noções, né? As orações subordinadas adverbiais podem exprimir diferentes noções, circunstâncias, sendo essenciais no desenvolvimento argumentativo de um texto. Nesse ponto é importante perceber que o tipo das orações adverbiais refletem exatamente a noção que cada uma exprime. Por isso, o fundamental não é decorar, né, toda a nomenclatura ali, você lembrar dos nomezinhos, você vai entender o que cada uma delas indica dentro do texto, correto? Entender o significado dessa oração.
a noção que ela acrescenta ao que foi dito na oração principal, de acordo ali com o contexto em que elas aparecem. Então, ali, nós temos aqui, já falei para vocês, nós temos 9 tipos de orações subordinadas adverbiais. Então, elas podem, a primeira aqui, elas podem indicar uma causa, a causal. Quando exprime a causa, o motivo daquilo que se afirma na oração principal. As conjunções e locuções causais mais comuns são, então aqui nós temos as conjunções e locuções conjuntivas que funcionam como causa daquilo que é expresso na oração principal. Porque, pois, uma vez que, visto que, como. Esta introduzindo apenas anteposta à principal. Então, aqui, gente, essas conjunções aqui, elas não vão aparecer ali nas demais, ok? Então, nós temos ali que pode indicar a causa daquilo que foi dito na oração anterior. Primeiro aqui, ficou com graves problemas auditivos, porque esteve exposto à poluição. Olha só, esse porquê aqui, essa conjunção dessa oração subordinada, ela está indicando o quê? A causa em relação àquele fato que aconteceu na oração principal. Aqui nós temos por que esteve exposto à poluição? Então, ali, qual foi a causa, né? O motivo. A causa, o motivo daquilo que foi dito na oração principal. Ficou com graves problemas auditivos. Então, olha aqui, nós temos porque esteve exposto à poluição. Então, está mostrando a causa em relação a um fato que foi dito na oração principal. Olha aqui outro exemplo. Como não se protegeu, ficou com problemas auditivos. Aqui, esse como, né? Esta introduzido a oração, só um pouquinho. Introduzindo oração anteposta à principal. Então, ela vem antes aqui. Como não se protegeu, ficou com problemas auditivos. Então, ali, qual é a causa dele ter ficado com problemas auditivos? Não, porque não se protegeu, correto? A mesma coisa aqui. Só mudou a conjunção. O significado da oração continua sendo o mesmo ali. Ok, gente? Então, ali, a causal, ela vai exprimir a causa, o motivo daquilo que se afirma na oração principal, certo? Aqui temos as conjunções e locuções conjuntivas. Aí nós temos a consecutiva. Quando exprime um fato que é uma consequência, né? O efeito daquilo que é dito na oração principal. As conjunções e locuções consecutivas mais comuns são que, de sorte que, de forma que, tanto que. Olha só, sempre usou o protetor auditivo, de sorte que não sofreu com poluição sonora. Então, aqui, a consequência de um fato em relação a outro. Então, qual consequência teve? Ele não sofreu com a poluição sonora, por quê? Porque sempre usou o protetor auditivo, correto? Trabalhou tanto com a britadeira que acabou surdo. Um outro fato que acontece aqui na consecutiva, ela vai aparecer esse tanto que, tão que, tamanho que. Tanto, tão, tamanho, vai aparecer aqui na oração principal, correto? E depois o que aqui na oração subordinada. Então, aqui nós temos, trabalhou tanto com a britadeira que acabou surdo. Então, aqui, uma consequência de um fato que aconteceu aqui na oração principal. Ele acabou surdo porque qual a consequência dele ter trabalhado tanto com uma britadeira, correto? Aí nós temos a condicional. Ela vai expressar o que, gente? Uma condição, não é? Então, ele quando exprime a condição para que se realize o que é dito na oração principal, seja um fato real ou um fato hipotético, pode ser qualquer um deles. As conjunções e locuções condicionais mais comuns são se, caso, desde que, contanto que, ok? Aqui temos o exemplo, não teremos problemas auditivos
desde que sejam cumpridas as leis contra a poluição sonora. Olha só aqui, se vocês observarem, qual é a condição de não termos problemas auditivos? Desde que sejam cumpridas as leis contra a poluição sonora, certo? Outro exemplo, se usar corretamente o protetor auditivo, não terá problemas auditivos. Então, qual a condição de eu não ter problemas auditivos? Se eu usar corretamente o protetor auditivo, correto? Então, aqui a condicional, ela vai expressar uma condição em relação àquilo que foi dito na oração principal, ok? Aí nós temos ali uma concessiva. A concessiva, gente, ela vai exprimir um fato que pode afetar ou impedir a realização do que se diz na oração principal, mas não afeta ou não impede, certo? Não afeta ou não impede. Olha só, concessiva, algo, eu posso dizer que é algo contrário, certo? Mas não vai impedir de eu fazer, ok? As conjunções e locuções concessivas mais comuns são embora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Aí nós temos um exemplo aqui. Usarei o protetor auditivo, mesmo que não seja obrigatório. Olha só, aqui ela pode mostrar algo contrário, ela vai usar, mas se não for obrigatório, eu vou usar, sem problemas, ok? Então, aqui exprime o fato que pode afetar ou impedir, mas aqui não vai impedi-la, certo? Da oração principal, mas não afeta ou não impede. Então, aqui não está impedindo a pessoa de utilizar o protetor auditivo. Outro exemplo, embora usasse corretamente o protetor auditivo, ficou com a audição comprometida. Olha só, usou corretamente, não é? Embora a pessoa tenha usado o protetor auditivo, ela ficou com a audição comprometida. Houve aqui o quê? Algo contrário àquilo que foi dito aqui nessa oração principal, correto? A oração principal aqui é a oração subordinada que contém a conjunção. Então, ali, a concessiva, ela vai trazer um fato que pode afetar ou impedir, mas esse fato, né, a realização desse fato não vai afetar em nada, certo? Você pode dizer uma coisa para mim, mas se for certo, tudo bem, se não for, tudo bem, né? Se eu quiser fazer, eu vou fazer, é mais ou menos isso, correto, gente? Então, olha, usei o protetor auditivo, mesmo que não usarei o protetor auditivo, mesmo que não seja obrigatório. Ok? Agora aqui a conformativa. Quem chegou depois, eu estou na página 51, tá, gente? A conformativa, ela exprime um fato que comprova, confirma o que é dito na oração principal. As conjunções conformativas mais comuns são conforme e como. Segundo também pode ser utilizado, bastante utilizado, certo? Aqui temos um exemplo. Ficou com graves problemas auditivos, como já indicavam as últimas análises. Aqui eu posso substituir por conforme. Conforme indicavam as últimas análises. Então, ali, esse fato da oração principal, ele ficou com graves problemas auditivos, como ou conforme já indicavam os últimos exames dele, certo? Outro exemplo, conforme ficou provado, a própria conjunção já traz o nome dela, né? Conformativa. Conforme ficou provado, o uso do protetor auditivo diminuiu os efeitos da poluição sonora. Então, se nós observarmos ali, a conformativa, ela vai exprimir um fato que comprova, que confirma aquilo que foi dito na oração anterior, correto? E você vai fazer alguma coisa, se alguém te pede para fazer um trabalho, né? Você vai fazer o trabalho, vocês vão, deixa eu formar a oração completa. Os alunos do 8º ano farão o trabalho conforme o professor pediu,
certo? Então, ali em conformidade com alguma coisa. Ok, gente? Não é difícil também, não é? Então, ali são várias, ainda temos mais algumas outras, mas não são difíceis de vocês lembrarem, certo? Vamos agora para a página 52. Aqui. A comparativa. Comparativa vai indicar o quê, gente? Uma comparação, não é? Quando exprime um fato ou um ser com que se compara o fato ou o ser que é mencionado na oração principal, podendo evidenciar a semelhança ou diferença entre eles. A conjunção comparativa mais comum é a conjunção como. Tem várias outras também, tá? As orações comparativas também podem ser introduzidas pelas estruturas que formam o grau comparativo do adjetivo ou do advérbio. Olha aqui o exemplo. O trabalho em aeroportos causa problemas auditivos, como o trabalho com britadeiras. Então, aqui ele está fazendo o quê? Comparando o trabalho com as britadeiras quanto o trabalho nos aeroportos, o barulho dos aviões ali, que são muito intensos, né? Muito altos. Então, aqui ele está comparando isso a isso aqui, ok? Então, uma comparativa. Outro exemplo. Para a audição, o trabalho contínuo em aeroportos é tão perigoso quanto o trabalho com britadeiras. Pode aparecer também dessa forma, tão quanto, ok? Então, aqui, mas você vai observar que vocês vão lembrar quando vocês estudam adjetivo e o advérbio que você vai fazer um grau comparativo da igualdade, superioridade ou inferioridade. Então, aqui na comparativa, na subordinada comparativa, você pode fazer isso dali também, correto, gente? E aqui nesse caso, né, ó, o trabalho contínuo em aeroportos é tão perigoso quanto o trabalho com britadeiras, certo? Então, nós podemos, aqui está comparando, né, o trabalho com a britadeira com o trabalho contínuo dos aeroportos. Correto, gente? Comparativa vai indicar o que, então? Comparação, não é? É comum as orações comparativas serem construídas com o verbo e os seus complementos elípticos, ou seja, ocultos. No primeiro exemplo, o verbo e seu complemento estão elípticos. O trabalho em aeroportos causa problemas auditivos, como o trabalho com britadeiras causa, certo? Então, ali o verbo está oculto também, elíptico é oculto. Causa problemas auditivos. No segundo, o verbo de ligação e o predicativo do sujeito estão elípticos. É tão perigoso quanto o trabalho com britadeiras é perigoso, certo? Tão perigoso quanto o trabalho com as britadeiras é perigoso. Então, eles estão ocultos ali. Aqui o verbo e aqui o adjetivo. E aí nós temos a oração subordinada adverbial final, quando exprime a intenção, a finalidade daquilo que se afirma na oração principal. As locuções finais mais comuns são a fim de que e para que. Finalidade, certo? Final vai indicar uma finalidade. É fundamental o uso de protetores auditivos a fim de não perder a audição, certo? Então, com qual finalidade eu vou usar protetores auditivos? A fim de não perder a audição. Então, aqui indica a finalidade de um fato que está falando aqui da oração principal em relação a outro. Então, com que finalidade eu vou estar utilizando? A fim de não perder a audição. Olha outro exemplo. Para que não sofra consequências, é fundamental o uso de protetores auditivos. Então, ali, qual é a finalidade de eu usar os protetores auditivos? Para não sofrer consequências futuras, correto? Então, ali, a final vai indicar, então, uma finalidade em relação ao que foi dito na oração principal. Agora aqui é proporcional. Bastante fácil também essa daqui. Quando estabelece uma gradação, exprimindo o fato que aumenta ou diminui.
o que é mencionado na oração principal. As locuções proporcionais mais comuns são a proporção que, a medida que, ao passo que. Olha só, à medida que o tempo passa, os habitantes das grandes cidades ficam mais expostos à poluição sonora. Se você observar aqui, dois fatos estão acontecendo ao mesmo tempo. À medida que o tempo passa, os habitantes das grandes cidades ficam mais expostos à poluição sonora. Está acontecendo dois fatos ao mesmo tempo, correto? Então, a proporcional, ela estabelece essa gradação ali, aqui mostrando da oração subordinada em relação à oração principal. Ele pode aumentar ou diminuir aquilo que é mencionado. Correto, gente? Então, aqui, se vocês observarem, eu acabei já falando, né? Então, eu já expliquei isso dali. São dois fatos expressos ao mesmo tempo, correto? Um fato está que o tempo está passando e as cidades ficando mais expostas à poluição sonora. Duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. São comuns também estruturas proporcionais dessa forma. Quanto mais, mais. Quanto menos, menos. Olha só. Quanto mais prevenção houver, mais protegidos estaremos. Quanto mais, mais. Se fosse aqui, quanto menos prevenção houver, menos protegidos estaremos. Correto? Então, nós podemos estar utilizando essas expressões também dentro das orações proporcionais, certo? Então, ali estabelece uma gradação, exprimindo o fato que aumenta ou diminui aquilo que é mencionado na oração principal. E aí nós temos também a temporal, a subordinada adverbial temporal, que ela vai indicar tempo, correto? Quando situa no tempo o que se afirma na oração principal com noção de anterioridade, simultaneidade, posteridade. As conjunções e locuções temporais mais comuns são quando, enquanto, assim que, logo que, sempre que, introduzindo a oração anteposta à principal. Ou seja, ela vem antes, certo? A subordinada vem antes da oração principal. Enquanto usou protetor auditivo, nada sofreu. Enquanto está indicando aqui o tempo em que a pessoa utilizou esse protetor auditivo. Quando trabalhou em aeroporto, não usou protetor auditivo. Então, o tempo que ele trabalhou ali, certo? Quando está indicando o tempo que ele trabalhou no aeroporto, certo? Então, se vocês observarem aqui as orações subordinadas temporais, elas vão indicar tempo em relação àquilo que é expresso na oração principal. É muita coisa para vocês lembrarem? Eu sei que é. Mas, se vocês observarem cada uma, vocês vão saber exatamente o que elas indicam em relação à subordinada, em relação à oração principal, correto? Então, ali, com base no que você estudou, orações subordinadas adverbiais, temos algumas questões aqui agora para nós respondermos. Então, vamos lembrar todas elas ali. Causal. Ela exprime uma causa, o motivo daquilo que se afirma na oração principal. Aqui temos as conjunções e locuções conjuntivas mais comuns. Porque, pois, uma vez que, visto que, como. Né? A como, ela vai vir sempre antes da principal. Consecutiva. Ai, meu Deus. Consecutiva, quando exprime um fato que é consequência, efeito daquilo que se é dito na oração principal. As locuções e conjunções mais comuns, que, de sorte que, de forma que, tanto que. Nós temos as condicionais. Exprime uma condição para que se realize o que é dito na oração principal, seja um fato real ou um fato hipotético. As conjunções e locuções, se, caso, desde que, contanto que. Concessiva. Exprime um fato que poderia afetar ou impedir a realização do que se diz na oração principal,
mas não afeta e não impede, ok? As locuções e conjunções, embora, ainda que, mesmo que, apesar de que. Só tem essa, gente? Não, tem várias outras conjunções para todas elas, tá? Conformativa exprime o fato que comprova, confirma o que é dito na oração principal. As conjunções mais comuns, conforme e como, ok? Agora, nós temos aqui a comparativa, quando exprime um fato ou um ser com que se compara o fato ou o ser que é mencionado na oração principal, podendo evidenciar semelhança ou diferença entre eles. A mais comum é a conjunção como. Isso não impede de aparecer várias outras, ok? Final, quando exprime a intenção, a finalidade daquilo que se afirma na oração principal. As mais comuns locuções são a fim de e para que. Proporcional, quando estabelece uma gradação, exprimindo o fato que aumenta ou diminui o que é mencionado na oração principal. As locuções conjuntivas mais comuns, a proporção que, a medida que, ao passo que. E a última aqui, que é a temporal, ela vai situar no tempo o que se afirma na oração principal com noção de anterioridade, simultaneidade ou posteridade. E aí nós temos as conjunções e locuções mais comuns, quando, enquanto, assim que, logo que, sempre que. Temos alguns exercícios aqui para vocês fazerem, ok? E na parte do... Aqui, ó, só temos exemplos delas, né, sem as conjunções, mas se vocês forem pesquisar, aparece lá várias conjunções para cada uma delas, certo? Tem algumas gramáticas que elas trazem mais específicas ali. Então, aqui, cada uma delas com um exemplo, indicando, né, o que estabelece a oração subordinada em relação à oração principal. Certo, gente? Falei demais, não sei se vocês tenham entendido. Só um minutinho aqui. Já vou ativar o microfone, está ativado. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, fiquem à vontade agora para estar perguntando ou falando. Certo, gente? Ok.